Nem sempre a vida vai ser leve, não é mesmo? Mas a forma que a gente escolhe caminhar muda tudo. Oi, gente, eu sou a Julie e estou aqui para mais um vídeo para falar sobre expansão da consciência, sobre cocriação, manifestação, lei da atração. Então, vocês sabem que eu estou no processo, né, da expansão da consciência. Então, quem ressoa com a minha energia, fique aqui no vídeo, vai ter um conteúdo bacana. Quero compartilhar hoje atitudes simples que eu venho praticando para mim ter uma vida deixando o meu emocional, minha vida mental, físico mais leve, tá bom? Então vamos lá pro conteúdo que são 5 dicas, 5 sugestões para leveza, né? Pra gente começar a ter uma vida mais leve, tá bom? Então vamos pro conteúdo. O notebook tá aqui na minha frente, tá com o roteiro, então eu vou dar uma olhada às vezes assim pra mim não esquecer nada dos detalhes que eu faço, pra ajudar vocês também, tá bom? Lembrando que é minha experiência e eu espero que ressoe com vocês também, que vocês possam praticar aí. Primeiro, né, a primeira atitude que eu tomo e que eu levo, pratico bastante aqui é me ouvir antes de responder todo mundo. Responder todo mundo não, responder o mundo, né? Porque não é só pessoas, é sentimento, lugares, enfim. No meu antigo e eu sou desse processo de expansão da consciência de mudança, eu era uma pessoa muito que reagia a tudo. Então, assim, eu não esperava, né? Se eu tivesse alguma situação que acontecia comigo, eu já ia responder. Redes sociais, pessoas, enfim, trabalho, todo o âmbito de relacionamento também, todo o âmbito que é da minha vida. Eu era muito de responder reativa, sabe? Aconteceu, eu já respondia. Hoje eu trouxe isso, né, como aprendizado, que eu me ouço antes de responder o mundo. Então, às vezes acontece uma situação, eu me observo, presto atenção no meu sentimento, do que me silencio ali, pelo menos eu dou uma pausa, né, eu ouço mim mesma, ouço minha centelha divina, minha espiritualidade, eu tento respeitar o meu limite. Se eu estiver brava, se eu tiver com aquele sentimento de frustração, ou angústia, ou medo, eu me observo, deixo o sentimento vir, me silencio e aí depois eu vou responder a atitude, né, algum lugar, alguma pessoa ou um sentimento que eu já estou tendo. Primeiro eu faço essa pausa, sabe? É importante você respirar, prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor para depois você responder o que você tem para responder. Atitude 2. Eu escolho minhas batalhas, gente. Antes eu não tinha filtro nenhum, eu ia responder todo mundo, né, que era a primeira atitude, e entrava em muitas brigas, muitos atritos, muitos conflitos, era muito tudo. Eu queria resolver tudo para todo mundo, além das minhas frustrações, dos meus problemas, eu queria resolver problemas dos outros. Então eu era constantemente, estava condicionada no meio de problemas, então batalhas dos outros, de terceiros também. E hoje não, hoje eu escolho as minhas batalhas, principalmente as minhas batalhas. Então nem tudo precisa de uma resposta, e às vezes a importância de você deixar pra lá, sabe? Aí, quer saber? Deixa, vai viver sua vida, não responde aquela pessoa, aquele e-mail, aquela pessoa que tá tentando te tirar do eixo. Porque muitas pessoas, aconteceu muito comigo, muitas pessoas, principalmente da minha família, faziam eu sair do meu eixo, né? Às vezes eu tava tranquila e falava sobre um assunto que me incomodava, e aí eu saía desse eixo, saía da minha energia boa e eu ia para uma energia totalmente diferente, porque eu não tinha esse controle emocional e eu não escolhia minhas batalhas. Então, às vezes, quando a pessoa tenta me atingir, eu olho assim bem pra ela e às vezes nem respondo, eu fico, então tá bom, acabou. E não é sobre a pessoa, né, você responder, é sobre você, sabe? Você dormir depois tranquilo, você não fica aquele sentimento de raiva e de frustração, sabe? Então, assim, às vezes nem vale a energia, né? Nem vale a pena você discutir ou você gastar aquela energia. Você pode estar estudando ou fazendo outra coisa.
a seu benefício próprio do que estar gastando energia com aquela pessoa, ou responder aquela pessoa, principalmente rede social. Eu era uma pessoa de, responder tudo, parei. Tipo, às vezes eu olho uma coisa assim e falo, vou responder. Ainda como eu estou no processo, tem aquela coisinha, né? Mas o que eu faço? Eu falo, deixa quieto, silencio o stories da pessoa, ou paro de seguir, enfim. Não tenho mais essa questão de ficar me colocando em situações que depois não vão me fazer bem, não vão me agradar. Terceira atitude, gente, criar pequenos rituais, sabe? Eu comecei a fazer o seguinte, eu tenho 2 bebês e aí eu levo elas pra escola, né? Aí não dá tempo de eu tomar um café adequado. Mas quando eu volto, eu tiro pelo menos ali uns 15, 20 minutos para tomar o meu café com calma. Pode ser um café pretinho, né? Eu gosto daquele café. O café eu nem tomo como coisa, assim. Às vezes eu como uma fruta, alguma coisa, mas se eu for comer alguma coisa, ou se eu for tomar um café, fazer o meu café, eu faço com calma. Eu não faço nada com pressa. E literalmente, nem se eu estiver atrasada em alguma atividade minha, eu aviso, né? Antes, mas eu tento me programar antes. O certo é você se programar. Mas se você conseguir também falar, olha, fulano, vou me atrasar um pouco, tome seu café com calma. Seu dia está apenas começando, então nada mais agradável que você tomar um café pretinho ali, sabe? Tá com você mesmo, aquele silêncio com um cafezinho, é maravilhoso, gente. Você começa seu dia bem, sabe? Se possível, desliga o celular, né? Deixa o celular do ladinho ali, toma seu café com calma. Outra coisa que eu faço que é sagrado pra mim é meu banho. Um banho com presença, sabe? Eu tô ali, eu estou fazendo aquele ritual, não é nada automático, eu não deixo só a água cair. E eu faço isso depois que minhas filhas dormem, porque daí eu faço o ritual delas, do banho, né? Do banho nelas e tudo. E depois que elas dormem, daí eu vou pro meu banho. E aí é meu momento, gente. Aí eu respiro, pego uma tacinha de vinho. A maioria das vezes eu levo uma tacinha de vinho, tomo meu vinho ali, aí depois eu tomo aquele banho com presença, coloco uma música suave ou não, né? Medita também, eu aprendi que meditar nessas horas que você tá com você mesmo é importante, você meditar com os olhos abertos, como diz Joy Spencer, que é maravilhoso. Então, aprendi a tomar um banho presente. Outra coisa que eu faço é me maquiar, também com presença. Eu tô ali no espelho, eu olho no meu olho e começo a fazer alguns questionamentos, algumas anotações. Enquanto eu tô me maquiando, eu estou meditando, eu estou presente, eu estou ali, né? Dentro disso, dessas atitudes, pequenas atitudes, rituais que eu faço, tirar 5 minutos em silêncio, assim, silêncio total. Eu desligo a televisão, né? No caso, eu nem assisto muito televisão, mas se tiver televisão ligada, eu desligo. Às vezes eu coloco no YouTube e deixo tocar lá, que eu gosto de assistir as pessoas também. Consumo muito YouTube. E aí, às vezes, eu desligo, o celular eu deixo lá carregando, o tempo pra fazer, fico 5 minutos assim, ó, no silêncio total. Gente, é super importante. E nessa hora eu consigo me conectar com a minha centelha divina, me perceber, ouvir, né, o que eu estou tendo na cabeça, o que eu estou pensando. E às vezes eu tenho muito insight, às vezes eu tenho muito pro meu trabalho, às vezes eu quero conversar com um amigo, conselho pra alguém, enfim, ou pra mim mesma, né? Olha, vai pra esse caminho. Às vezes a centelha divina fala, às vezes a espiritualidade, enfim. Então 5 minutos, porque o silêncio ele fala muito, gente. É maravilhoso. E aí a gente criando esses momentos de ancoragem, né? Porque você tá vivendo aqui agora. Então você se perceber, se colocar no presente, aqui agora, fazer uma coisa de cada vez, a vida vai fluindo, entendeu? Não precisa ficar naquela coisa de produção e não sei o que, e é todo agitado, não é necessário, sabe? A vida tá acontecendo aqui e agora. E às vezes a gente nem se percebe, vai passando tipo, hoje é quarta, daqui a pouco é quinta, e na outra quarta, o que você fez? O que você fez de bom pra você? Então é bom ancorar, sabe? É bom você ter aquela ancoragem e paz, tá? Não sentir culpa porque você tá fazendo isso. Comece com esses pequenos hábitos antes de dormir, talvez. Às vezes você trabalha, tem um dia a dia, né? Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar em casa, estar em casa.
Mas quando eu não tava, eu trabalhava fora, né, CLT, o que eu fazia? Antes de eu dormir, eu ficava 5 minutos antes, eu desligava tudo, assim, não ficava com o celular na mão, não dormia com o celular, assim, não sei o que, tá, bateu o sono, vou dormir. Ou assistindo uma televisão, série, 5 minutos, 10 minutos antes, isso já vai mudar a tua vida totalmente, vai tirar você daquele modo automático todo dia, e a tua vida vai mudando, né? Eu sempre falo aqui, nada muda se você não mudar, né? Então esses pequenos hábitos que você vai fazendo uma coisa de cada vez, vai agregando para a tua vida, você vai vendo a vida acontecer, e você vai tomando decisões e caminhos com consciência, entendeu? Você vai tomando, você vai tendo rédeas da tua vida, você não está... Você não está seguindo a manada, você já é o diferente, você já é um diferencial. Por se cuidar, faça esse favor pra você, pro mundo. O mundo agradece você cuidando de você mesmo. Quarta atitude, gente. Vamos parar, já puxando esse gancho, né? Já puxando esse gancho, vamos parar de romantizar o caos. Eu era literalmente romantizadora de caos. Eu tinha que estar na correria, as pessoas me mandavam mensagem, Juliana, isso aqui. Não, nossa, tu não corre, não sei o que. Eu era muito disso. Eu parei, sabe? Eu parei e hoje eu vejo que é uma armadilha, sabe? Você viver constante resolvendo coisa, você nunca para se analisar, respirar, estar com você mesmo. Porque daí você não tem tempo para pensar em nada, você vive ali na constância do medo, da insegurança, no que vem depois, no que você quer, no que você quer no sentido de o ego, né? Porque o ego nunca está satisfeito. Então você às vezes está no trabalho, aí você entrega um trabalho e aí tem competição dentro do trabalho, aí nunca tá bom, sabe? Você não para aproveitar. Às vezes, um exemplo, você conquistou um cargo, às vezes você conquistou um carro, você tá na sua casa, tá vivendo com teus filhos, você não para aproveitar porque você tem que produzir. O ego, ele nunca tá satisfeito. Então você parar aquela coisa também de sofrimento, parece que você tem que estar sofrendo sempre, sem dinheiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de não sei o que, e você nunca para de produzir. A produtividade não precisa ser sinônimo de sofrimento, sabe? Às vezes você fazer uma coisa de cada vez. Hoje eu vou, né, um exemplo, hoje eu vou fazer esse trabalho lá no meu trabalho, né, vamos supor, corporativo, vou fazer esse trabalho, vou fazer muito bem feito, ponto. Chegou em casa, tenta desligar, gente, tenta sair um pouco da rede social. Eu sei que é difícil porque eu também estou no processo, mas dá pra fazer. Se você criar hábitos pequenos todos os dias, sabe, você consegue ancorar e viver no aqui e agora. Tomar rédea da situação, da sua vida, viver com teus filhos, viver com a tua família, sabe? Para de romantizar a correria, o sofrimento. Eu tenho que produzir. Calma. Calma. Eu não tô falando também de uma situação de tóxica, alegria tóxica, de namastê, sossego, não tô falando disso. Eu tô falando que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Tem uma carta do tarô, que se não me engano é temperança, ela fala sobre equilíbrio. Então assim, você tem essa questão da dualidade, né? Tudo bem, vai trabalhar, faz a tua correria, o teu corre, né? Mas ancora quando chega em casa, toma um banho em silêncio, fica em silêncio 5 minutos antes de dormir. Para com essa historinha de desculpa, eu não tenho tempo, pra você é fácil porque você tá trabalhando em casa, você fica na sua casa. Para com essa desculpa, tenha essa responsabilidade com você. Se autovaloriza, autoamor, autocuidado. Se você não se olhar com amor, quem que vai olhar com amor pra você? Não faz sentido, só analisa, presta atenção, a vida tá acontecendo. Não é mesmo? 5, gente. A atitude 5. Ser honesta com você mesma. No caso, eu comecei a ser honesta comigo. Falar a verdade do que eu tô sentindo, sabe? Um exemplo. Se você tá sentindo inveja, por que você tá sentindo inveja daquela pessoa? Raiva, frustração, medo, alegria, inspiração, tá se sentindo inspirada?
criativa. Seja sincero, percebe se quando você está feliz, por que você está feliz? O que te motivou a sua felicidade? Faça mais disso. Tá com inveja? Pare de seguir aquela pessoa. Eu tenho uma mentora, que ela nem sabe que ela é minha mentora, eu sigo ela no Instagram. Eu silenciei ela esses dias, eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 meses sem visitar o perfil dela, porque eu tava naquela energia de inveja. Eu olhava a vida dela, porque hoje em redes sociais você compartilha muito, ela compartilha na casa dela as coisas que ela está num modo de vida que eu quero chegar. E eu comecei a perceber que eu tava muito vendo a vida dela. Eu falei, eu acho que eu tô com aquele sentimento de inveja, eu tô sendo honesta comigo. O que eu posso fazer pra melhorar? Pra não sentir isso. Eu fui, silenciei, eu gosto dela demais. E eu tô abençoando ela, sabe? Deus abençoe ela, a vida dela, que ela prospere cada vez mais. O que eu quero dizer é, percebe o que você tá sentindo. Você percebendo o que você tá sentindo, você tem controle daquilo ali. Como eu tava sentindo aquela inveja, né? Tava com aquele sentimento de inveja, e parei de contar a historinha pra mim mesma, ou sentir raiva, porque eu não estava não estou na situação, né? Não estou vivendo a vida que ela quer, não estou vivendo a vida que ela está vivendo, porque é o que eu almejo, ela me inspira. Eu parei de contar a historinha e falei, vou silenciar ela por um tempo, não preciso, né? Eu estou vivendo uma vida boa, então vou viver aqui agora, a minha vida também é importante. E parei de seguir, silenciei os stories dela. Por um tempo, eu gosto dela. Isso não significa que eu sou uma pessoa ruim. Isso significa que estou nesse plano, tenho sentimentos. E aí, eu tenho sentimento. Esse sentimento eu tenho que fazer o quê? Observar, tratar, perceber e, se for um sentimento ruim, transmutar. E se for um sentimento legal, de leveza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar isso na minha memória para me criar mais disso. Um exemplo, estou feliz. Por que eu tô feliz? Hoje eu fiquei o dia inteiro com as minhas filhas, a gente riu muito, brincou de casinha, eu gosto de fazer isso com as minhas filhas, eu tenho que guardar isso no momento, tá me deixando muito feliz, eu tô com a energia lá em cima, eu gosto de brincar com as minhas filhas, então eu tiro uma foto mental, assim, tipo, eu olho pra elas, assim, elas brincando comigo, eu olho e tento captar o máximo de informação daquele momento, porque eu quero gerar mais disso, e mais, e mais, e mais. É um sentimento bom, um sentimento leve, que você sabe, né? Todo mundo, a gente tem esse feeling, né? A gente tá nesse mundo para experimentar. Então, capta esses momentos. O teu corpo, ele reage quando você tem um sentimento. O que eu tô sentindo? É coisa boa? Então, opa, vou tratar, transmutar. Tô com energia boa, leveza, criatividade, tô criativo. O que eu fiz para me estar criativo? Geralmente, eu fico muito criativo quando eu faço maquiagem. Vou fazer mais maquiagem, vou mexer com pintura, mexer com tinta. Então, é uma coisa que eu tenho que, no máximo de informação, quando eu estou fazendo aquela atividade, eu tento tirar o máximo de informação e gerar mais daquilo, mais aquele tipo de sentimento. E, assim, não vou me aprofundar aí, você tá com esse sentimento, você começa a manifestar coisas na sua vida. Eu espero que eu esteja sendo clara, gente, porque eu tô bem entusiasmada, inclusive, falando sobre isso, eu gosto muito. E isso, que depois que a gente faz essas questões, a gente observar os nossos sentimentos e criar ou transmutar um sentimento ruim, é como isso libera um peso enorme da gente. E a gente evita a autossabotagem. Porque você começa a ter domínio do seu sentimento. Opa, tô com sentimento de raiva, vou transmutar. Você não se sabota, você começa a entender porque você está sentindo aquele sentimento. Seja ele de felicidade, de alegria, de um sentimento positivo ou negativo, né? Porque, igual eu expliquei, o negativo você transmuta e o sentimento positivo você consegue criar mais daquilo. Vamos pro sexta atitude, gente. Isso daqui é maravilhoso. É estar com quem que te acolhe. Eu aprendi que estar com quem me acolhe, do jeito que eu sou, é a melhor coisa que tem. E quando você está com quem te acolhe, você observar, você parar assim, ó, na frente da pessoa e deixar a pessoa falar. Você fala, tem a troca, mas você deixa a pessoa falar de você, ou fala dela e você ouvir, você ter aquela troca. Principalmente quando ela tá falando dela, porque daí ela vai sentir que você também acolhe ela e ela vai dar mais disso pra você e aquela troca, né, reciprocidade que fala. Então, a importância de laços saudáveis, né?
eu anulei, eu não vou nem falar anulei, né, porque tá na minha vida ainda, mas eu parei de estar com pessoas que me drenavam a minha energia, que não me elevam em nada, não me acrescentavam em nada. Converso, tenho amizade, tenho, né, algumas pessoas são da minha família, mas eu não tenho mais a troca, porque assim, a troca de energia, de frequência. Então, eu parei de estar com essas pessoas que só me faziam mal, de alguma forma, sabe, me traziam um sentimento ruim. Então, você estar com quem te acolhe é muito importante, fortalece a tua autoestima, sabe, você sente, não precisa ficar se preocupando, pisando em ovos, ou, ai, não vou falar tal coisa, ou aquela pessoa que só te leva a falar sobre atrito, coisas ruins, só reclama, não tem aquela autorresponsabilidade com a vida, sabe? Então, fique com quem gosta de você, quem te acolhe de fato, mesmo de verdade. A gente tem esse feeling também de escolher, de saber quem gosta da gente, quem não gosta, quem quer o nosso bem, quem acolhe e quem não acolhe. A gente tem que ter essa percepção, olhar e falar, não, aqui eu consigo ser eu, ali eu não consigo, tá tudo bem. Se você não consegue ser você, se afasta. Não precisa virar as costas, odiar a pessoa, mas se distancia. Vamos para a atitude 7. Se permitir sentir. Eu me permiti sentir. Como, Julie? Mostrar que a leveza também é acolher o que é difícil, gente. Às vezes eu tô numa situação difícil, eu falo, gente, eu não quero sentir tristeza. No começo, né, do meu autoconhecimento, eu ficava, não quero ficar pensando num pensamento negativo, não quero. Aí eu comecei a fazer o quê? Escrever. Por que eu estou pensando isso? Por que eu tô pensando negativo? Por que eu tô reclamando? Por que eu estou intolerável? Por que eu estou irritada? Sabe essas questões? E eu comecei a me acolher. Eu falo, não, Julie, tudo bem. Você está irritada por quê? Por causa disso, 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 disso. Eu escrevi. Eu sempre falo, deixa um caderno, um bloco de nota, notebook. Anota também no bloco de notas do celular. Quando vir esse sentimento, fala, por que eu tô irritada? Aí você vai saber, começar a observar os seus gatilhos, né? É importante você saber quais são os seus gatilhos, porque você consegue evitar aquilo ali. A leveza é isso, você observar esse sentimento, acolher o que é difícil. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que ter catarse, tenha, mas se acolhe. Se trate com amor, não fique se julgando. Às vezes a gente tá nesse plano aqui, gente, de erros e acertos, né? De a gente experiência. Então a gente vai estar experimentando as coisas. E se você às vezes tem uma atitude ruim, uma atitude que não condiz o que você está vivendo no momento, se acolhe, não se maltrate, por favor. Perceba, se perdoe se possível e não faça mais. Não é que Jesus fala, vá, né, eu te perdoo, mas não faça mais disso. Eu não sou muito da Bíblia, gente, assim, é o que eu aprendi, tá? E eu tô assim, eu sei que isso tem na Bíblia, que Jesus falou. Então, assim, vamos se acolher com amor, né? E eu não tô falando nada tóxico, não tô falando, a pessoa de alegria é tóxica, de felicidade tóxica, tô falando de pessoa genuína, que a gente tá pra errar e acertar. Se errou, tudo bem, se acolhe e pronto, é um processo. Mas se trate com gentileza. Chega de se maltratar. Isso vai trazer uma leveza, evitar gatilhos e, acima de tudo, é um processo que você vai começar a ser gentil com você mesmo. E é isso, gente. Eu acho que tudo isso que eu falei, essas 7 dicas, eu falei 5, mas eu falei 7, né? Essas 7 dicas é importante vocês começarem a fazer. Coloque em prática, são coisas simples no dia a dia que você pode transmutar sua energia, você elevar sua frequência e ter uma vida mais leve, né? A gente tá vivendo aqui agora e não precisa ser um caos. Não precisa estar estressado, não precisa. Vamos se tratar com responsabilidade, com leveza, com amor, tá bom? E qual é a atitude que você quer colocar em prática dessas que eu falei para viver com mais leveza? Me fala aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá? E a leveza não vem de fora, tá, gente? Ele nasce quando a gente para de carregar o que não é nosso.
A leveza, vou falar de novo, a leveza não vem de fora. A leveza nasce com a gente quando a gente para de carregar o que não é nosso, o que é de externo. Às vezes você fica carregando coisas do outro e não precisa. Começa a escolher suas batalhas, respirar, tomar um café com calma, tomar um banho com presença, trate você com gentileza, tá bom? Eu espero muito, muito mesmo que esse vídeo, que essas minhas palavras, eu espero também ter sido clara, né, nas minhas palavras, e que se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, curte esse vídeo, compartilha com quem você ama, que talvez a pessoa precise também de uma palavra, né, de algumas atitudes na vida, um simples movimento ali no dia a dia para melhorar e ter uma vida mais leve. E vamos transformar a nossa vida, vamos ficar aqui no aqui e agora, e a vida tá acontecendo, e vamos fazer que a vida aconteça de uma forma mais leve. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo, tá bom? Um beijo e até mais ver.